Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a questão de número 28, que caiu na UESB em 2020. A questão de hoje é aquela questão que no final do vídeo o professor se sente orgulhoso por ter conseguido explicar para vocês. Meus amigos, já vou adiantando, a questão de hoje é bem complicadinha, hein? Vamos lá fazer a leitura dela? Questão do seguinte: considerando-se as raízes do polinômio dado por x elevado à quinta menos x elevado à quarta menos x elevado ao quadrado mais x, pode-se afirmar que... E aí tem as alternativas, né? Então, repetindo aqui, ó, a gente tem o p de x, que é igual a x elevado a 5 menos x elevado a 4 menos x elevado a 2 mais x, né? Primeiramente, a gente observa aí que essa é uma equação polinomial incompleta, né? Por quê, professor? Porque, olha só, devíamos ter aí ax elevado à quinta mais bx elevado a 4 mais cx elevado ao cubo mais dx ao quadrado mais ex elevado a 1, né? Mais um fx ali que eu coloquei, fica errado, né? Mais um ex dx mais um f, que seria o termo independente, certo? O que a gente percebe? A gente percebe que não tem o termo independente e a gente também não tem o x elevado ao cubo, tá? Isso daí é uma observação importante aqui para a gente começar a destrinchar essa nossa função aí, certo? Então a gente tem aí o p de x, que é igual a essa equação, certo? O p de x aqui, que é igual a essa equação. Pessoal, a gente tem um termo em comum aí, certo? Então a gente pode colocar em evidência. Vamos colocar o x em evidência, então vai ficar x vezes x elevado a 4 menos x elevado ao cubo menos x mais 1, que é igual a 0. Com isso a gente tem o quê? A gente tem que x é igual a 0 ou x elevado a 4 menos x elevado ao cubo menos x mais 1 é igual a 0. Ou seja, x elevado a 0 aqui, x igual a 0, a gente já encontra uma das nossas raízes, certo? Vamos até anotar aqui, ó. x1 é igual a 0. Temos em busca aí de 5 raízes, né? Se o x é elevado a 5, ele tem que ter 5 raízes. X elevado a 5. Beleza. Então, pessoal, agora a gente tem ali, ó, x elevado a 4 menos x ao cubo menos x mais 1, certo? Uma das alternativas é o seguinte: o zero é uma raiz dupla. Bom, e aí a gente analisa aqui essa nossa segunda equação, né? O x elevado a 4 menos x ao cubo menos x mais 1. Pessoal, observe que o termo independente que agora é 1. Se o termo independente é 1, a raiz dessa equação aí não vai ser 0, né? Então, essa alternativa aqui que diz que o 0 é uma raiz dupla, ela já pode ser considerada como falsa, certo? Bom, aí uma observação que a gente pode fazer é o seguinte: se a gente soma aí os algarismos, né? Se a gente soma aí os valores que acompanham as nossas incógnitas, o que a gente tem? A gente tem 1, menos 1, menos 1, mais 1, né? Porque tem o termo independente também. Se a gente soma isso daí, isso dá igual a 0. E aí existe uma propriedade que diz o seguinte: quando a soma desses algarismos aí é igual a 0, a raiz vai ser igual a 1. Então, 1, a gente acaba de descobrir, né, um segundo x para a nossa raiz, para a nossa função. Então, o x2 vai ser igual a 1. Desculpa aí, coloquei 0. Então, vamos lá preencher aqui, ó. x2 é igual a 1, certo? E a gente tem duas alternativas que falam sobre o 1. Tem a 4 e a 5, onde diz que o 1 é uma raiz simples e depois que o 1 é uma raiz dupla, certo? Fato é que na alternativa 2 diz o seguinte: 4 das raízes são complexas. Veja que nós só temos agora mais 3. Veja que agora a gente só tem mais 3 raízes. Além do mais, as complexas são... Sempre que a gente acha uma complexa, automaticamente ela se torna duas complexas, né? Então, para a gente ter... Ou aqui a gente teria 2 raízes complexas ou a gente teria 4. Não tem como ter 3 raízes complexas, certo? Então, a gente conclui que essa número 2 também é falsa. Então, agora a gente precisa descobrir se 1 é uma raiz simples ou dupla ou se é todas as raízes que são reais. Pessoal, o que a gente tem que fazer agora aqui é usar o dispositivo de Briot-Ruffin, certo? Se você tem um pouco de dificuldade quanto a isso, não vai ser na aula de hoje que eu vou detalhar muito, né? Apesar de usar ele aqui, mas eu não vou fazer esse detalhamento. Caso vocês tenham dúvidas, vocês deixam aí no comentário que eu posso estar programando uma aula específica sobre isso para postar na próxima semana, certo? Fato é que para a gente fazer esse dispositivo aí, a gente vai traçar uma linha horizontal e uma linha aqui vertical, certo? A gente já sabe que o
O 1 é raiz dessa nossa função aqui, dessa nossa equação, x elevado a 4 menos x ao cubo menos x mais 1 igual a 0. O 1 já é raiz, então a gente vai colocar o 1 aqui, certo? Que é a raiz, e a gente vai colocar justamente os números, né, de cada coeficiente ali. X elevado a 4, então é 1. Depois a gente tem x ao cubo menos 1. X ao quadrado não tem, então fica 0, mas a gente precisa colocar. X elevado a uma potência fica menos 1. E depois o próprio 1 ali, que vem para cá, né? O termo independente. Pessoal, como 1 aqui como esse 1 é uma raiz, a gente está usando um número que a gente já sabe que é raiz, esse último dígito aqui tem que ser 0, tá? Pessoal, então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse número aqui de baixo, multiplicar pela raiz, então sempre a gente vai fazer isso, e depois nós vamos somar pelos números aí da linha principal lá. Então multiplica e depois soma, certo? Vamos lá fazer então? Vai ficar 1 vezes 1, 1, menos 1, né? Ou seja, 1 positivo, deu 1 vezes 1 é 1, só que mais o menos 1 aqui vai ficar 0. Deixa eu colocar tudo em azul, né? Que vai ficar 0. 0 vezes 1, 0. Mais 0, repete o 0. 0 vezes 1, 0. Com menos 1, vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1, fica menos 1. Menos 1 mais 1 fica igual a 0. Ou seja, 1 é raiz disso daí. Quando a gente usa o dispositivo de Briol-Ruffini, o que acontece? A gente está reduzindo, né? A gente está simplificando a nossa equação, né? Então, nesse caso aqui, a gente desce uma potência. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Ó? X ao cubo, 0, x ao quadrado ficou 0, x elevado a 1. Então, ficou x ao cubo menos 1, que é igual a 0. Nesse caso aqui, a gente já poderia resolver, olha só. X ao cubo é igual a 1, então x ficaria igual a 1, certo? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai deduzir que o 1 realmente seja uma potência, seja uma raiz dessa função, e a gente vai usar o dispositivo mais uma vez, certo? Vamos usar o dispositivo mais uma vez e considerando mais uma vez que o 1 seja solução disso daí. Então vamos lá repetir o passo aí. 1 vezes 1, 1, mais 0 fica 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, repete o 1. 1 vezes 1, 1, menos 1 lá, vai ficar 0. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. 0 vezes 1, 0. Com mais 0, fica 0, certo? Então, 1 aí é novamente uma raiz dessa nossa função. Então, com isso, a gente descobre aqui, ó, que a gente tem mais um 1 sendo raiz dessa função. O que já elimina aqui que o 1 seja uma raiz simples. Então, agora a gente poderia marcar já o número 5, 1 é raiz dupla? Vamos dizer que sim, né? Parece ser a resposta correta, mas ainda tem ali a opção 1 que diz que todas as raízes são reais, e até então todas as raízes que nós descobrimos são reais. Então o que a gente precisa fazer? Descobrir aí ou uma raiz que não seja real, ou descobrir mais uma raiz sendo 1, para que aí sim, em vez de 1 ser uma raiz dupla, seja uma raiz tripla então, né? Para que a alternativa lá se torne falsa. Fato é que depois de reduzir aqui, a gente vai ter o quê? Vamos ter x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. O que nós vamos fazer? Resolver isso daí. Vamos resolver a partir de quem? Usando primeiramente o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes ac, e a gente vai substituir, né? Delta é igual a b ao quadrado, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que delta é igual a menos 3. Se delta é menor do que 0, o que acontece? As raízes são complexas, né? Com delta menor do que 0, delta é menor do que 0, as raízes não são reais. Não são reais. Ou seja, as nossas x4 e x5 aqui são complexas. Complexas. Vou escrever aqui embaixo também. E aí, com isso, a gente define, então, que a alternativa correta é aquela que diz que 1 é uma raiz dupla, né? A gente coloca falso para 1 e considera como resposta, então, a alternativa 5, o 1 é uma raiz dupla. Pessoal, como eu disse, era uma questão extremamente complicada, uma questão muito difícil mesmo. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Caso ficou alguma dúvida, pode postar no comentário. Eu vou ficar aí atento e à disposição para responder nos comentários, para talvez fazer um vídeo complementar. Enfim, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.